Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Segunda-feira, 25 de abril de 2022. Hoje a liturgia se veste de vermelho, porque celebramos São Marcos Evangelista. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo os seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos do Cristo. Amém. Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje faz parte do apêndice do Evangelho de Marcos, que apresenta a lista de algumas aparições de Jesus, Maria Madalena, os 2 discípulos, aos 12 apóstolos. Esta última aparição, juntamente com a descrição da ascensão ao céu, constitui o Evangelho de hoje. Jesus aparece aos 11 discípulos e os repreende por não terem acreditado nas pessoas que o viram ressuscitado. Eles não acreditavam em Madalena, nem mesmo nos 2 do caminho para o campo. Várias vezes Marcos se refere à resistência dos discípulos em acreditar no testemunho daqueles que vivenciaram a ressurreição de Jesus. Mas por que Marcos insiste tanto na falta de fé dos discípulos? Provavelmente para ensinar 2 coisas. Primeiro, que a fé em Jesus passa pela fé nas pessoas que dão testemunho dele. Segundo, que ninguém deve ser desencorajado quando a descrença surge no coração. Até os 11 discípulos, 12 duvidaram. Depois de criticar a falta de fé dos discípulos, Jesus lhes confere a missão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que tiveram a coragem de crer na Boa Nova e são batizados, Jesus promete os seguintes sinais: expulsarão demônios, falarão novas línguas, apanharão cobras, e se beberem algum veneno, não os farão mal. Eles porão as mãos sobre eles, nos enfermos, e eles serão curados. Isso acontece até hoje. Expulsar demônios é combater a força do mal que destrói a vida. A vida de muitas pessoas melhorou porque entraram na comunidade e passaram a viver a boa nova da presença de Deus na sua vida. Falar novas línguas significa começar a comunicar com os outros de uma nova forma, com uma nova linguagem. Às vezes nos encontramos com pessoas que nunca vimos antes, mas parece que a conhecemos há muito tempo. Isso porque falamos a mesma linguagem, a linguagem do amor de Cristo. Vencer o veneno. Há muitas coisas que envenenam a convivência, muita fofoca que destrói o relacionamento entre as pessoas. Quem vive na presença de Deus não presta atenção a isso e consegue não ser perturbado por esse terrível veneno. Curarão os doentes.
Em todos os lugares onde aparece uma consciência mais clara e viva da presença de Deus, há também um cuidado especial para com os excluídos e marginalizados, especialmente para com os doentes. E aqui é muito bom lembrar da imensidão de obras de caridade mantida pela Igreja Católica no mundo inteiro. O que mais favorece a cura é que a pessoa se sente acolhida e amada. O próprio Jesus, que viveu na Palestina e acolheu os pobres do seu tempo, revelando-lhes o amor do Pai, esse mesmo Jesus continua vivo entre nós, nas nossas comunidades. Através de nós, ele quer continuar sua missão de revelar a boa nova do amor de Deus aos pobres. Até hoje, a ressurreição acontece. Ela nos leva a cantar: quem nos separará? Quem há de nos separar do amor de Cristo? Nenhum poder deste mundo é capaz de neutralizar a força que vem da fé, da ressurreição. Uma comunidade que quer ser testemunha da ressurreição deve ser sinal de vida, deve lutar contra as forças da morte, para que o mundo seja um lugar favorável à vida, onde seja possível acreditar que outro mundo é possível, sim, é real. São Marcos Evangelista. Marcos era judeu, da tribo de Levi, era filho de Maria de Jerusalém. Segundo os historiadores, teria sido batizado pelo próprio São Pedro e fazia parte de uma das primeiras famílias cristãs de Jerusalém. Ainda menino, viu sua casa se tornar um ponto de encontro e reunião dos apóstolos e cristãos primitivos. Segundo a tradição, foi na sua casa que Cristo celebrou a última ceia, onde instituiu a Eucaristia, e foi nela também que os apóstolos receberam a visita do Espírito Santo após a sua ressurreição. Mais tarde, Marcos acompanhou São Pedro a Roma, quando o jovem começou então a preparar o Evangelho. Escreveu o Evangelho por volta dos anos 60, sendo esse o mais antigo dos 4. Em Roma, prestou serviço também a São Paulo em sua primeira missão. São Marcos, depois da morte de São Pedro e São Paulo, viajou para pregar em Chipre, na Ásia Menor e no Egito, especialmente em Alexandria, onde fundou uma das igrejas que mais floresceram. Ele foi martirizado no dia da Páscoa, enquanto celebrava a missa. Mais tarde, as suas relíquias foram trasladadas pelos mercadores italianos para Veneza, cidade que é sua guardiã e que tomou São Marcos como padroeiro. O evangelista é representado com um leão aos seus pés. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a seu discípulo Marcos a graça do apostolado cristão e a narração do seu santo evangelho. São Marcos, rogai por nós, para que sejamos iluminados pela força do evangelho. Amém. Por intercessão de São Marcos Evangelista, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana para você, bons trabalhos.